E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo vive dias decisivos. Enquanto entra na fase derradeira da temporada de 2025 lutando simultaneamente pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores, a cúpula rubro-negra já se vê obrigada a olhar além do presente. A busca por taças não esconde um diagnóstico interno. Por mais que o ano termine com conquistas, o elenco precisará passar por ajustes importantes a partir de 2026. A combinação de fatores recentes reforça essa sensação. A goleada aplicada sobre o Sport, somada ao tropeço do Palmeiras diante do Santos, recolocou o clube da Gávea no topo da tabela nacional, restando apenas 5 rodadas para o encerramento do torneio. Ao mesmo tempo, o grupo se prepara para uma decisão de Libertadores justamente contra o rival paulista, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima. Ou seja, o time caminha sobre uma linha tênue. Pode encerrar o calendário com um ano histórico ou transformar a reta final em um duro choque de realidade. Dentro do departamento de futebol, ninguém esconde que o desfecho dessas duas frentes terá impacto direto no planejamento. Um eventual doblete de Brasileiro e Libertadores tende a inflar a vitrine dos principais jogadores, aumentar o assédio europeu e asiático e tornar bem mais difícil segurar determinados titulares. Em compensação, o caixa ficaria turbinado com premiações e novas receitas, abrindo espaço para investir em reforços de peso. Já um fim de ano sem troféus pode reduzir a margem financeira, gerar pressão por mudanças mais radicais e até antecipar saídas que hoje não estão no topo da lista. Apesar de tantos cenários possíveis, a diretoria trabalha com uma certeza: algumas carências do elenco ficarão expostas ao longo da temporada e não podem ser ignoradas. Por isso, o mapa de prioridades para 2026 já está traçado. 3 setores, em especial, aparecem na frente da fila de investimentos: goleiro, defesa e comando de ataque. A situação no gol é a mais clara. O clube sabe que perderá uma peça importante do setor, já que Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e está de saída ao fim do vínculo atual. Isso obriga o Flamengo a ir ao mercado em busca de um reserva mais maduro, capaz de entrar em campo em jogos grandes sem que o nível caia bruscamente. Gabriel Brazão, do Santos, chegou a ser estudado na metade deste ano, mas a pedida considerada elevada travou qualquer avanço naquele momento. Paralelamente, a ideia é valorizar ainda mais Agustin Rossi, um dos protagonistas da campanha, garantindo um reajuste salarial e reforçando o status de dono absoluto da camisa 1. A mensagem interna é clara: não se pode repetir a próxima temporada com um abismo tão grande entre o titular e as opções imediatas. Na linha defensiva, a leitura passou por mudanças. Em janelas anteriores, a zaga não figurava como grande urgência, amparada na presença de 3 nomes em nível de seleção brasileira: Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. A teoria, no entanto, foi colocada à prova em momentos críticos do calendário. Em um dos jogos recentes, Ortiz foi baixa por questões físicas, Danilo estava a serviço da seleção e o treinador precisou recorrer ao jovem João Vitor contra o Sport. A partida serviu como alerta: em uma equipe que disputa todas as competições até o fim, basta uma sequência de suspensões, convocações e lesões para transformar um setor sólido em um problema. Por isso, o clube volta a observar o mercado em busca de um zagueiro pronto, com rodagem em grandes jogos, capaz de ser titular em caso de necessidade, ao mesmo tempo, oferecer concorrência real aos atuais donos da posição. No ataque, a preocupação é ainda mais sensível. Pedro segue como único centroavante de origem do elenco, e essa dependência já cobrou seu preço. Ao longo do ano, Felipe Luiz precisou improvisar em diversos confrontos, ora utilizando pontas como referência, ora apostando em um falso 9, sempre que o camisa 9 esteve indisponível ou quando a estratégia pedia um jogador com características distintas. O resultado foi um time, por vezes, previsível e sem presença de área consistente. A direção entende que não dá para repetir esse risco em uma temporada cheia, com viagens longas, maratona de jogos e decisões sucessivas. A ideia, portanto,
não é apenas encontrar um reserva de Pedro, mas sim contratar um centroavante com perfil complementar, mais velocidade na pressão à saída de bola, capacidade de atacar profundidade, mobilidade para abrir espaços e, claro, faro de gol. A aposta em Juninho, feita como tentativa de solução de baixo custo, não surtiu o efeito desejado e virou exemplo do tipo de experiência que o clube pretende evitar a partir de agora. A avaliação é de que o próximo nome para a função precisa chegar pronto para disputar posição e não apenas completar grupo. O desafio, porém, não é simples. Jogadores com esse pacote de qualidades costumam movimentar cifras altas e despertar interesse de clubes europeus, árabes e até concorrentes diretos dentro do próprio futebol brasileiro. A tendência é que o Flamengo tenha de agir com inteligência, aproveitando oportunidades de mercado, contratos em fase final ou atletas em rota de saída de grandes centros sul-americanos. A margem para erros é mínima. Uma contratação mal escolhida pode significar mais um ano de improvisos em jogos decisivos. Enquanto a nação rubro-negra sonha com a possibilidade de erguer mais troféus e ampliar o currículo vitorioso do clube, a cúpula já projeta o Flamengo que entrará em campo a partir de 2026. O que acontecer nas próximas semanas, do apito final da decisão em Lima às últimas rodadas do Brasileiro, vai definir quem fica, quem sai e até onde o clube poderá ir na busca por reforços. Entre a glória e a frustração, uma certeza se impõe nos bastidores: o planejamento não pode falhar. Agora, a grande questão é: o que pensa a torcida sobre essas prioridades definidas pela diretoria? E você, torcedor, acredita que o Flamengo deve investir pesado nessa posição ou há setores mais urgentes? E quando o assunto é centroavante, a discussão se torna ainda mais quente. Pedro, apesar da qualidade, não pode ser a única referência num time que entra para disputar todas as competições até o fim. A torcida concorda com a diretoria ao entender que é indispensável trazer um atacante com características diferentes, alguém que ofereça novas alternativas táticas. Ou a prioridade deveria ser fortalecer criação e meio-campo antes de buscar outro homem-gol? O que você, torcedor, enxerga como fundamental para 2026? Por fim, fica a grande reflexão: quais posições realmente precisam ser tratadas como urgência máxima? Em uma temporada que pode terminar com títulos gigantes ou frustrações profundas, cada decisão do Flamengo terá peso dobrado. A nação rubro-negra, que vive esse time intensamente todos os dias, precisa ser ouvida. Então deixe sua opinião: quais contratações você considera indispensáveis? Quem deve chegar? Quem deve sair? E quais ajustes são vitais para que o Flamengo entre no próximo ano ainda mais forte? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A possibilidade de cancelamento da partida entre Sport e Flamengo ganhou força após a divulgação de novas imagens que colocaram em xeque a condução da arbitragem. Os registros, que passaram a circular nas últimas horas, apresentariam ângulos inéditos de um lance decisivo, levantando dúvidas sobre a integridade da decisão tomada em campo. A repercussão imediata atingiu a Confederação Brasileira de Futebol, que agora analisa os materiais recebidos e admite que o episódio pode reabrir toda a discussão sobre o resultado. Internamente, a CBF montou uma força-tarefa para avaliar cada detalhe das gravações. Especialistas em arbitragem, membros da comissão de VAR e representantes jurídicos foram acionados para entender se houve erro grave ou interferência externa no lance. A entidade, que vinha tentando reforçar a credibilidade do apito no futebol nacional, sabe que qualquer indício de irregularidade pode gerar uma crise ainda maior nesta reta final de temporada. O Flamengo, por sua vez, aguarda oficialmente o posicionamento da CBF, mas acompanha atentamente todos os desdobramentos. Nos bastidores, dirigentes rubro-negros demonstram preocupação diante da possibilidade de o resultado interferir diretamente na disputa pelo título. A ordem é manter cautela pública, mas a cúpula não descarta solicitar medidas mais duras caso as imagens confirmem prejuízo claro ao clube. Do lado do esporte, o clima também é de apreensão.
Embora o clube pernambucano esteja focado apenas no que aconteceu dentro de campo, a diretoria entende que qualquer mudança no desfecho da partida pode impactar a tabela e o planejamento do time para as rodadas finais. O receio é que uma eventual anulação gere nova pressão sobre o elenco, que luta por objetivos importantes na competição. Com a análise em andamento, cresce a expectativa sobre o anúncio oficial da CBF. Caso seja identificada irregularidade grave, o jogo poderá ser cancelado ou até mesmo remarcado, seguindo o protocolo previsto no regulamento. A entidade promete um posicionamento rápido, mas não esconde que a decisão exigirá responsabilidade, transparência e firmeza para evitar novos questionamentos sobre a arbitragem brasileira. Diante de todo esse cenário, a pergunta que ecoa entre os torcedores é simples e direta: o Flamengo foi prejudicado? Muitos rubro-negros afirmam que as novas imagens deixam evidente um erro grave da arbitragem, suficiente para justificar o cancelamento da partida. Outros acreditam que a CBF precisa agir com rigor para evitar que episódios semelhantes se repitam em momentos decisivos da competição. A torcida também questiona se a possível anulação seria a escolha mais justa. Para muitos flamenguistas, refazer o jogo seria a única maneira de garantir equilíbrio esportivo, já que um lance mal interpretado pode alterar a briga pelo título. No entanto, há quem defenda que a decisão deve levar em conta o contexto completo da partida e não apenas um momento isolado. Outro ponto que desperta discussões é a postura da CBF diante das polêmicas recentes envolvendo o VAR. A nação quer saber, até quando a tecnologia será usada de forma inconsistente. O torcedor rubro-negro, acostumado a ver o time lutar por conquistas importantes, exige transparência e uma explicação convincente sobre a origem dessas imagens e o real impacto delas no resultado final. Por fim, fica a grande pergunta para você, torcedor: qual deve ser o caminho ideal? A partida deve ser cancelada? Remarcada? Ou mantida como está? A opinião da arquibancada pesa, e muito, em um momento em que cada detalhe pode definir o destino do campeonato. Deixe nos comentários sua visão sobre toda essa novela. O Flamengo foi realmente roubado? A CBF vai ter coragem de tomar a decisão certa? A torcida do Flamengo tem levantado uma questão central: a CBF agiu rápido o suficiente diante das denúncias? Muitos acreditam que a resposta demorou além do necessário, permitindo que a polêmica crescesse e aumentasse a desconfiança sobre a arbitragem. Para você, torcedor, a entidade deveria ter se pronunciado imediatamente após o surgimento das primeiras imagens ou a análise cautelosa é o caminho mais correto? Outro ponto que divide opiniões é o impacto psicológico dessa situação no elenco rubro-negro. Alguns defendem que toda essa novela pode mexer com o foco dos jogadores em uma fase decisiva da temporada. Já outros afirmam que o Flamengo costuma crescer justamente em meio à pressão. E você, acredita que essa polêmica pode afetar o desempenho do time dentro de campo? Há também o debate sobre a lisura da competição. Muitos flamenguistas estão cobrando mais transparência da CBF e do VAR, especialmente em partidas que podem definir título, classificação ou descenso. Na sua visão, essa polêmica mostra a necessidade de reformulação no sistema de arbitragem brasileiro? Ou tudo não passa de mais um capítulo de tensão natural do futebol? Por fim, fica a pergunta que só a nação rubro-negra pode responder: qual deve ser a atitude do Flamengo diante desse episódio? O clube deve pressionar oficialmente pela anulação? Deve exigir punições à equipe de arbitragem? Ou o melhor caminho é aguardar a decisão final da CBF? Comente, torcedor, qual seria a postura ideal do Mengão nesse caso tão delicado? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.